Amigos da TV Serra Farroupilha, aqui vai a minha saudação. É muito bom estarmos juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. É hora do nosso bate-papo dos assuntos do momento, a pauta da ocasião em evidência aqui na nossa TV Serra, que está no ar pelos canais 26 e 526 da NET para toda a região de alcance de cobertura da NET em Farroupilha. Ainda disponível também no Facebook, vá lá, siga a nossa página, curte a nossa página, acompanhe esse programa e outros conteúdos, tudo passa por aí. E também temos o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos, tem uma playlist, as editorias com todos os conteúdos que a TV Serra produz, gera e oferece para você. E também temos o nosso Instagram que leva os destaques do momento. Eu vou pedir licença nesse momento para fazer a remoção da máscara agora durante o período do vídeo. Nós precisamos continuar usando máscara. Nosso convidado que está aqui nos estúdios também nesse momento faz a remoção da máscara, mas a gente mantém um distanciamento, então nos permite na ocasião fazermos a remoção da máscara. Foi à rua, você está trabalhando, você está em outras atividades, use a máscara porque é fundamental. É nosso convidado hoje o presidente do Círculo Operário de Farroupilha, José Henrique Machado dos Santos, o conhecido Zé da CE, assim agora é o Zé do Círculo Operário de Farroupilha, que está com a gente aqui nos estúdios porque logo mais na quarta-feira o nosso Círculo Operário de Farroupilha vai estar completando 7 décadas e meia de fundação. 75 anos de existência na comunidade e com um protagonismo muito grande em Farroupilha. O Círculo foi referência, ainda é, mas esteve muito ligado à questão do trabalho, à questão da saúde, da promoção da saúde, à questão da sociedade, da própria igreja como um todo. Enfim, o Círculo tem pilares muito bem sedimentados e hoje nós temos aqui uma estrutura muito grande, muito boa do Círculo, com farmácia e uma série de serviços que depois o presidente pode ir comentando, benefícios para os seus associados. Presidente, seja bem-vindo aqui aos estúdios, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder divulgar então aos munícipes, né, a estrutura do Círculo Operário e a alegria, né, de comemorar essa data tão marcante, tão importante, de 75 anos de fundação. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho, depois a gente fala da história, mas enfim, dada a questão da pandemia, o momento que nós estamos vivendo e a importância da data, 75 anos, vocês da direção do Círculo pensaram e vão colocar em prática uma forma diferente de comemorar esse aniversário de 75 anos, talvez fazendo o que o Círculo sempre fez ao longo de sua história, estendendo a mão, estendendo ajuda. Exatamente, então está no DNA da entidade essa situação de ajuda, de contribuição, para que a gente assista aqueles que necessitam. A gente começa essa assistência aos próprios associados, mas sem esquecer a comunidade, né, onde o Círculo está inserido há 7 décadas e meia, como tu disseste. Então, nós temos que retribuir tudo que a comunidade nos ajudou a nós caminharmos e chegarmos até aqui fortes e sadios, e por isso estamos agora satisfeitos e orgulhosos de poder comemorar uma data tão importante de maneira diferente, até porque a situação, né, esse ano a gente está vivendo uma situação também diferente e excepcional. Ninguém que hoje vive ninguém da humanidade, né, tem experiência nessa situação. E nós, então, dentro desse contexto, estamos promovendo, até para marcar uma data tão importante quanto essa, uma comemoração diferente, que é, ao invés de fazermos os jantares ou coquetéis, enfim, para comemorar, marcar essa data, entendemos inseridos nessa situação de comemorar de maneira diferente. Nós temos em andamento já há alguns meses uma campanha, né, chamada Círculo Solidário. Começou logo depois do início da pandemia, acho que eram uns 2 meses da pandemia, e vocês já estavam com essa campanha sendo deflagrada, né? Exatamente, até sensibilizado, nem poderia ser diferente, por conta da situação que se criou
aumentou, né? Então nós resolvemos aderir a uma campanha de promover a arrecadação de recursos e transformar essa arrecadação em cestas básicas para doar para as pessoas da comunidade que mais necessitam, aqueles que ficaram vulneráveis, né, em função desta situação que se agravou ao longo desse período. Então, naquele dia, Leandro, nós vamos comemorar de forma em contato com os presidentes de associações de bairro, a fim de evitar aglomerações. Nós vamos promover uma ação de pegue leve, né? Os presidentes de bairro, já vários foram contatados, e esses estão mobilizados para ver com a sua comunidade a quantidade de cestas que eles vão precisar. E naquele dia, então, especificamente, né, vamos marcar... Dia 7, na quarta-feira. Exatamente, 7, das 9 às 17 horas, estaremos ali em frente à entidade. Na Rua Rui Barbosa. Na Rua Barbosa, fazendo a entrega. Nós vamos carregar para que o presidente do bairro passe por ali, a gente coloque no carro dele e ele vai até o bairro levar onde ele conhece melhor as pessoas, né? Ele que faz a entrega, então, dessas cestas. Nós queremos promover isso até para dar uma ênfase na nossa campanha. E já que ela está em andamento, a data é importante, a gente conjugou as duas coisas e resolvemos, então, fazer esta ação, fazer um incremento, né, marcante. Não significa um encerramento, nós temos em andamento. As pessoas que ainda têm vontade, né, tanto os associados quanto a comunidade, amigos do círculo, como a gente chama, que queiram colaborar até na véspera, então fazer um incremento também de doações, estamos de sobreaviso com o supermercado, né, que prepara as cestas, porque ele também, né, precisa de uma estrutura, uma logística, para transformar isso em cestas já na terça-feira, para que no dia seja entregue. Nós queremos fazer isso para dar movimento, né? Movimentar a campanha, mesmo como movimentar a comunidade, fazer com que mais pessoas façam adesão, para que daí a gente consiga um resultado ainda mais positivo do que já está, que por sinal é muito bem sucedido até agora. Com certeza, todas estas cestas que vocês já entregaram e que estarão entregando, elas serão doadas por associados ao círculo e por representantes da própria comunidade? Exatamente. Esse é o perfil, né? Basicamente associados, outras pessoas da comunidade se sensibilizaram, que se enganjaram, né? Se viram, e eu acho que isso, Leandro, é muito importante destacar, que essas pessoas confiam no círculo por conta da credibilidade que ele adquiriu, né, durante todo esse período que ele convive aqui na cidade de Farroupilha, e isso fez com que outras pessoas, como eu disse, né, amigos do círculo, simpatizantes, ou que nem tanto, né, que não tenha tanta proximidade com a entidade, mas que viram que a campanha precisava ser desenvolvida e já que ela estava organizada, não precisava que outros também fizessem. Aí acharam por bem, né? Outras entidades também se engajaram conosco, nos doaram valores para que a gente conseguisse transformar, né, um benefício para a comunidade, daqueles que mais precisam. Até o momento, a gente conversava antes de iniciar o programa aqui, já chega quase próximo de 500 cestas básicas e o senhor colocava, né, presidente, que boa parte delas, mais da metade, o senhor foi lá pessoalmente entregando. Eu acredito a alegria de poder fazer isso, porque são pessoas que estavam passando necessidades, né? Resolveu todo o problema? Com certeza não resolveu, mas ajudou um tanto e quanto, como a gente diz, né? Exatamente. Claro que é gratificante poder fazer, né? Eu acho que até mais que 50%, não é por questão de mérito, não é isso. O importante é que a gente colocou a mão, né? Vamos trabalhar, tem que fazer, tem atividades que são um pouco mais fáceis, outras nem tanto, mas esta, né, e inclusive eu disse, Leandro, que agora assim, sair aqui da emissora, eu tenho entregas para fazer, né? Porque a essencialidade, né? O princípio do alimento, poxa vida, se a pessoa se manifestou por meio de um contato, uma mensagem de uma rede social dizendo que estava sem gás e sem alimento, poxa vida, né? Como é que eu posso, né, ficar tranquilo em casa, que graças a Deus eu tenho condições, né? Uma casa e alimento na mesa, mas eu deixar para amanhã, né? Eu acho que isso tem que ser feito ainda hoje. Vem, né? Não, tem que ser feito hoje. Tem que ser na hora. A pessoa pediu, eu vou ter que achar um tempinho, né? Não importa o tempo que está ali fora, nós temos que fazer isso. Por conta do engajamento, né? Da seriedade, esse tipo de coisa não pode esperar. Então, por conta disso aí,
nós nos sentimos muito honrados e satisfeitos, porque sem dúvida, né, eu acho que é uma coisa humana, não é só minha, que é muito melhor, né, estender a mão do que estar do outro lado eventualmente precisando. E ninguém está livre de um dia ter a necessidade, né? Então que bom que a comunidade se mobiliza e sempre alguém que possa estender a mão, né, e conseguir pelo menos minimizar os efeitos dessa pandemia. Bom, essas cestas básicas, elas contêm aqueles itens principais da alimentação, presidente? São cestas boas? Como é que a gente poderia descrever elas? São boas, fundamentais, né? São os básicos, são alimentos não perecíveis, né? Compostos por arroz, feijão, açúcar, leite. Leite em pó, farinha de milho, né? Para poder, com isso, dar um sustento, né, imediato. Claro, perecíveis não dá para fazer por conta da logística, né? Mas quanto àqueles básicos que a gente consegue, que todo mundo tem, né? Todo mundo come, aí nós achamos, inclusive, porque isso dá volume e viabiliza, né? É uma coisa que a gente consegue, por conta disso, atender mais pessoas, né? Se fosse, quanto mais a gente requintar ela, acaba reduzindo a quantidade de atendimentos. E esse é o que importa nesse momento, é atender para mais pessoas possível. É repartir entre as pessoas, né? Exatamente, não podemos esquecer, né? Essa solidariedade é importante sempre. E essa vez a gente coube ao círculo, então a gente resolveu não ficar alheio, né? E resolvemos não ficar de braços cruzados. Exato. Tem a estrutura de Estado que faz? Bom, tem, é verdade. Mas vamos fazer a nossa parte. Sem dúvida, né? A gente não pode simplesmente jogar a responsabilidade sempre para o do outro, né? Então a gente resolveu se incorporar nessa emergência. Sim. E ainda é tempo, né? Quem quiser fazer doações também, não importa o valor, faz. Aliás, tem um mínimo que é R$50, né? Tem, mas aí isso a gente aceita que seja um valor menor, porque seria mais fácil para a gente, né, se for um valor mínimo de R$50 ou múltiplos de 50, porque daí fica mais fácil, já que a unidade da cesta básica tem esse valor junto à rede de supermercado. A cesta custa R$50? Isso. Inclusive com essa situação toda aí, né, por exemplo, um dos itens que compõe a cesta é o arroz, e houve um aumento. Sim. E nós estamos com um problema com o supermercado que vocês estabeleceram parceria também tem uma negociação especial. Exatamente. Vamos fazer o nome do supermercado. Sim, é o supermercado Cripa. O Cripa Supermercado. Ele ajudou nessa campanha. E aí, claro que ele coloca um preço melhor, sim, porque é a forma dele ajudar também. Então, significa que outras pessoas... Claro, não é de graça, ele não tem condições, mas ele reduz também para fazer a sua contrapartida. Exatamente. Né? Ele Cripa, parabéns, hein? Parabéns, exatamente. Porque daí, nessa hora, fica, né, um pouco de lado o lucro dele, né, porque é natural que haja, mas nesse momento ele também resolveu se abraçar nessa campanha para que ela se tornasse viável. Então é uma forma de ajudar, é uma maneira de ajudar. E eu tenho dito, inclusive me fez lembrar, Leandro, durante essa manifestação, de que como eu também tenho animal de estimação, nesses lugares por onde eu ando, eu tenho reparado, né, eu observo que há cães e gatos. E normalmente eu volto para levar, porque eu sinto que eles também precisam comer, e eu levo, daí eu vou lá, compro ração e levo, que daí o Círculo também fez, mas daí eu faço pessoalmente, é uma coisa minha, né? Além de levar, eu já retornei várias vezes em outros lugares. É a tua sensibilidade. Sem dúvida, né? Não tem como ficar alheio. Aí eu noto, enquanto eu aguardo a pessoa me atender, teve casos de eu perceber o cachorrinho magrinho, eu fiquei pensando, né, uma reflexão minha, de pensar, poxa vida, se tem pouco alimento para a pessoa humana, né, para o ser humano da casa, coitadinho do cachorro, menos ainda, né? Então, nesse caso, eu fui levar, mais de uma vez, né, fui levar ração para os bichinhos também, porque isso tudo faz parte, né? Isso tudo faz parte. Ele não pode se focar simplesmente numa coisa que é importante, evidentemente que é, mas não dá para deixar de lado aquilo que a gente vê pelo caminho, né? Com certeza. O que for possível fazer, poxa vida. Vamos colocar a mão na massa, como a gente disse. Exatamente. Presidente, nesse período em que o senhor tem entregue cestas básicas, cada entrega é um sentimento especial. Como é que é isso? É poder ajudar aquelas pessoas. Certamente a gratidão de quem recebe, o sorriso, isso marca, né? Sem dúvida. E muitos, né, tem mesmo, né, a ação, a mão de Deus, porque eles agradecem muito a Deus, né, e nesta semana, acho que foi terça ou quarta-feira,
A pessoa repetiu o nome de Deus várias vezes, né? Isso é coisa de Deus, né? Para eu chegar lá espontaneamente, né? E oferecer, e era um líder de uma comunidade, né? De uma comunidade popular. E me chamou a atenção, né? Ele disse, poxa, e não foi uma... É uma obra de Deus. Exato, ele disse isso, sem eu avisar. Eu fui procurá-lo. Né, porque lá no início da campanha eu tinha passado por lá e deixei algumas cestas porque ele fez a distribuição. Daí eu fui de novo, né, justamente pensando nessa nossa ação de quarta-feira, para que mais gente se mobilizassem. E aí passei por lá e disse, o senhor tem mais algumas pessoas e tal? Nossa, ele ficou emocionado de saber. Ele disse, tenho várias, ele disse. Então eu disse, poxa vida, o senhor me consegue então uma lista para que no dia, aí eu convidei ele para que no dia ele vá até lá para fazer a retirada. Sim. Esse número pode variar, para mais ou para menos. A gente tem estabelecido mais ou menos uma quantidade de média de 20 unidades por presidente de bairro. E isso a gente acaba cumprindo isso na medida em que alguns precisam de mais do que a quantidade de 20 unidades e outros menos. Né? Eles fazem os contatos, alguns já me disseram, e disse a eles também que se porventura até na terça-feira houver uma variação desse número, que informe, que a gente faz uma nova redistribuição. Né? O importante, como eu disse, é aumentar cada vez mais o alcance e o efeito, né, dessa campanha. Esse é o objetivo. O nome da campanha é Círculo Solidário, né? Exatamente. Sim. Nessa hora, né, mais do que nunca, né, o nome já diz, o círculo, ele tem... O abraço, isso, né? Ele representa a união de todos, né? De todos. Tem essa simbologia. Portanto, mais ainda, né? A tendência é que a campanha continue, né? Continue. Porque... Agora vai ter esse intensivo na quarta-feira, que é o dia do aniversário, é o gesto concreto, né? Isso. Para marcar os 75 anos, porque o círculo é fruto de uma comunidade, né? Sem dúvida. Ele é o resultado da união de várias pessoas, né? Ao longo da história. Então é uma maneira, né, que nós entendemos de retribuir para essas, se não as próprias que ajudaram antes, mas os descendentes daqueles, os amigos, os vizinhos, enfim, os que estão agora antes e que são resultado daqueles que fizeram essa caminhada, né? Que abriram a trilha para a gente chegar até aqui. Né? Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente do Círculo Operário de Farroupilha, o José Henrique Machado dos Santos, é o nosso convidado no dia de hoje. A campanha Círculo Solidário, neste 7 de outubro, dia dos 75 anos de fundação do Círculo, vai estar distribuindo cestas básicas para os presidentes e associações de moradores e bairros aqui de Farroupilha. Tantas pessoas que estão necessitando, e uma cesta básica que chega, como eu disse, não vai resolver todo o problema, mas vai ser uma ajuda. E quem quiser, quem puder, eu quero fazer o apelo nesse momento, quem puder colaborar com o Círculo, vai ali direto no Círculo durante a semana, faz a sua doação lá. Eu posso doar R$50, pode doar um pouco menos, faz a sua doação. Tem também conta bancária que está recebendo isso. O importante é você fazer a sua doação. Você já pensou se fosse com você essa situação, você estaria de braços abertos esperando ajuda. A gente ficaria nessa situação. Então eu tenho certeza, todo mundo pode estar apertado economicamente, mas R$50 não vai te fazer falta. É aquele ditado, o que você dá, Deus te dá em dobro. Então vamos colaborar, porque tem o presidente aqui, outras pessoas da diretoria, trabalhando voluntariamente para essa finalidade, com o objetivo realmente de estar ajudando a fazer esse lado humano. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. A Orelsim agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil. E a Orelsim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Orelsim.
A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. A Central de Rações atua no segmento de comercialização de rações e acessórios para pequenos animais. Com uma ampla loja em Farroupilha, tem um mix completo de produtos para o seu animalzinho de estimação. Aqui você encontra também caminhas, acessórios em geral e medicamentos para cães e gatos. Presente em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, a Central de Rações está consolidada no mercado pela qualidade, variedade e bom atendimento. Venha para a Central de Rações em Farroupilha e encontre tudo o que você precisa na Avenida Santa Rita, atendendo de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia e com teleentrega pelo fone 54 3412 0958. Terça do Feirão, frutas e verduras fresquinhas como você gosta. Banana prata, quilo 2,99. Batata, quilo 1,89. Cenoura ou abobrinha, quilo 2,75. Mamão formosa, quilo 13,99. Cebola, quilo 2,99. Ovos primaves, dúzia, 13,65. Alcatra bovina, quilo 29,90. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. É nosso convidado hoje o presidente do Círculo Operário de Farroupilha, o José Henrique Machado dos Santos, o Zé do Círculo, o Zé da CE, o Zé da RGE, muito conhecido assim na nossa comunidade, fazendo um trabalho muito bonito à frente do Círculo no mês dos 75 anos, a campanha Círculo Solidário, que teve início ainda no primeiro semestre, quando do momento da pandemia, com a distribuição de cestas básicas para a população necessitada, vai ter mais um ápice, vai ter mais um momento intenso nesta quarta-feira, das 9 da manhã até as 17 horas, na própria entidade, na Rua Rui Barbosa. O presidente, a equipe do Círculo vai estar entregando as cestas básicas aos presidentes e associações de moradores de bairros aqui da nossa cidade. E se você quiser colaborar, doar algum valor, vá ao Círculo, é sua ajuda também. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Presidente, falando um pouquinho sobre o Círculo, o que é o Círculo hoje, alguns benefícios, eu sei que o Círculo tem diversos benefícios também, e é aquela coisa, são atendimentos na área da saúde, tem odontologia, que eu sei que tem farmácia, e claro, quem é associado ao Círculo usufrui de algumas benesses, né? Sem dúvida. É uma contrapartida, né? O associado faz a associação na entidade para receber de volta alguns benefícios. Descontos, né, de atendimentos tanto de médico quanto dentistas. Nós temos médicos daí que atendem no próprio Círculo e incrementamos esse atendimento, né, durante este ano, sentimos essa necessidade. Temos 2 médicos, portanto aumentou a disponibilidade para o associado poder utilizar. E ele só paga um valor simbólico de R$40, né? Porque a outra parte da consulta é coberta pelo próprio Círculo.
e fizemos isso também com os dentistas. Inclusive, estamos desenvolvendo, e ela começou ontem, a funcionar uma clínica odontológica. Dentro do círculo? Isso, para atender os associados e os não sócios também. Evidente que há diferença de preço para isso, né? Mas o que a gente pensou? Nós temos uma estrutura, uma capacidade de espaço físico, né? E gabinete dentário montado, equipamentos, enfim. E com isso a gente entendeu, e diante da procura, que a gente poderia oferecer mais esse incentivo para que mais pessoas pudessem utilizar. Claro que aí esse que ainda não é sócio, que vem utilizar o trabalho do tratamento odontológico, a gente convida que depois se torne sócio, até para se tornar mais acessível financeiramente para a própria pessoa. Claro, claro. Então é uma maneira, né, de captar mais associados e manter o círculo, que a entidade precisa, evidentemente, né, tem custos financeiros para se manter estruturada. E essas são as portas de entrada para que mais pessoas, né, se aproximem, primeiro sejam atendidas e depois, se entenderem conveniente, gostarem do tratamento, do atendimento, aí se tornem sócios. Porque uma mensalidade de sócio, ela acaba, vamos dizer assim, compensando aquilo que antes a pessoa não era. Digamos, os custos vão variar, né, de quase o dobro das diferenças. Então o associado vai ter um valor menor, obviamente, e o não sócio um valor maior. No momento que ele se associa, ele passa a ter os mesmos direitos. E isso é a maneira que nós encontramos de oferecer novidades e melhores atendimentos, para que a gente atraia mais pessoas e ele se mantenha assim forte e vigoroso, para inclusive numa ação como essa que a gente falava há pouco sobre uma possível assistência de uma campanha de benefício das pessoas necessitadas, a gente tenha mais fôlego para isso, né? Aliás, o próprio Círculo, na semana do aniversário, no dia do aniversário, parte daquelas cestas serão adquiridas pelo próprio Círculo. Pela né? própria entidade, tem a contrapartida da entidade. Isso, além dos outros ajudarem, é evidente que a gente gostaria, quantos mais o resultado ainda melhor, mas a própria entidade já fez isso antes e vai fazer de novo agora, que seria, né, nós entendemos lá na diretoria, que esse recurso é o mesmo que provavelmente a gente gastaria ou investiria numa comemoração tradicional, né? Sim. E desse a gente pensou, bom, é o mesmo valor, a gente pega, ao invés de fazer uma atividade que antes a gente faria tradicional, de comemorar 75 anos de aniversário, vamos utilizar esse mesmo recurso que estava previsto em orçamento para aumentar ainda mais a abrangência da nossa campanha. E achamos que isso era bem oportuno. Até, além de tudo, né, Leandro, não há clima para uma festa num momento como esse. Está todo mundo com essa ideia, né, de ajudar as pessoas e cada um se restringindo de atividades, enfim. Então a gente pensou, como é que ia caber, né? Nesse momento, uma festividade. Bom, mas aí, voltando, né, a dizer que o Círculo, nós estamos fazendo essas melhorias, como eu dizia... Tem melhorias na estrutura física do Círculo também? Do prédio? Também, sim. Além da manutenção. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Sim, isso é normal. Mas temos sim, estamos fazendo melhorias lá, uma recuperação do memorial que nós estamos fazendo para relembrar e homenagear dessa maneira todos aqueles que passaram pelo Círculo desde a sua criação. Então temos lá álbuns de fotografia que mostram inclusive a fundação, a inauguração. Poxa vida, tem lá a fotografia do Padre Casanova, né, jogando a primeira bola de bolão lá, né, quando foi inaugurada a cancha. Nós temos isso tem que ser deixado lá para que o associado veja, pessoas que inclusive viveram aquela época. Então nós estamos criando esse ambiente para valorizar e homenagear esses, né, que com as mãos daqueles é que a gente poder receber agora uma estrutura pronta e nos cabe, né, conduzir ela para os que depois virão, né, porque a gente entende que a entidade permanece, as pessoas passam, uma coisa é natural que assim seja, né, e aí a gente quer com isso destacar mais ainda aqueles que começaram essa ideia e nos trouxeram até os dias atuais, né? Com certeza. No momento, né, a gente já falou sobre isso, mas é bom deixar claro, o Círculo não está mais comercializando
planos de saúde. Houve um momento na trajetória que o Círculo também tinha parcerias com operadoras de saúde, agora não tem mais nesse sentido, né? Houve uma mudança de legislação impedindo. Sim. Né? Hoje há entidades que comercializam, mas daí essa legislação, acho que foi um lobby que fizeram impedindo que a gente continuasse, porque nós não atendemos uma categoria profissional específica. Nós chamamos, o nosso círculo é o círculo operário, ou seja, ele foi criado para abrigar todos os trabalhadores de todas as categorias da época. E hoje, com a sedimentação, né, cada um foi criando entidades específicas. Não sei por conta disso, né, que foi impedido que a gente continuasse. Evidente que aquilo serviu de bastante de uma alavancagem boa para o círculo adquirir esse status. Mas então nós temos que usar a credibilidade, a criatividade, melhor dizendo, para poder manter ele nesse patamar, mesmo sem essa possibilidade, porque nós vendíamos planos de saúde com valores mais acessíveis que a própria operadora, né, por conta da abrangência que nós tínhamos, né, era um braço da própria operadora para que a gente fizesse isso. E várias dessas pessoas permanecem com o plano até hoje ali. Isso também nos mantém, né, com o atendimento, e com disso a gente arrecada valores para manter a entidade. Mas, infelizmente, né, há sim interesse, outras entidades também buscam a recuperação dessa condição de voltar a vender planos de saúde, porque não tem maldade nenhuma, né? Se entidades com uma categoria específica podem, a nossa não, poxa, a não ser que a gente criasse, né, uma categoria específica, mas aí a gente vai discriminar, né, vai valorizar alguns e desprezar os outros, e não é essa a ideia. O círculo ele é abrangente, né, nós temos uma visão de 360 graus para atender a todos, e graças a Deus a gente passa um pouco de dificuldade, mas a gente consegue, esperamos assim, com essa mesma seriedade, né, e conduzir o círculo adiante, sempre desse patamar para cima, sempre crescendo o quanto possível, né? Com certeza. Importante citar também, presidente, olhando o futuro, enfim, o senhor está como presidente, tem uma diretoria que trabalha nesse momento, certo. Aliás, toda a diretoria é voluntária, né? Toda ela é voluntária. Inclusive o presidente, é tudo voluntário, é um trabalho voluntário. O que vocês estão planejando para o futuro também? O que a gente pode falar de planejamento e de futuro para o nosso querido Círculo Operário de Farroupilha? Temos várias ideias, né? Aí este ano, inclusive, serviu de freio para a gente poder parar um pouco com o ritmo e aguardar para ver o que nos espera, né, ali à frente. Então, uma coisa que não podia se esperar, essa campanha, a gente teve que largar os nossos projetos e se dedicar a uma coisa urgente que precisava ser feita. O segredo, Leandro, eu gostaria de enfatizar, né, o segredo desse voluntariado, dessas pessoas, o principal segredo é gostar do Círculo Operário. E eu garanto àqueles que estão nos assistindo que aqueles que se aproximarem, eu tenho certeza que vão, né, se apaixonar pela entidade, por conta daquilo que ela representa, historicamente e no presente também. Então nós temos várias frentes e ainda em fase de incubatório, né, de projetos. Sim. E aí, desde que ele foi criado, outros círculos operários produzem outros vieses, né? O nosso sempre foi virado para a saúde. Então a gente pretende ainda assistencial na área da saúde. Isso, nós como pretendemos manter as nossas ações com essa finalidade. Até para não desviar o foco, e se for criar outras ações diferentes, a gente vai despender tempo e muito recurso, né? Porque a gente não tem a experiência. Já isso que a gente produz, a gente faz há bastante tempo, então com isso a gente adquire uma certa experiência, e as ações que a gente pretende são, como eu disse alguns exemplos antes, né, de clínica odontológica e melhoria nos atendimentos médicos, incrementar isso, aperfeiçoar cada vez mais. Pretendemos, inclusive, já foi buscado informações de trazer um atendimento de especialidades aí dentro também, que ofereça essa possibilidade. Hoje o que nós fizemos é convênios, né? O associado tem descontos em laboratórios e médicos que têm especialidades. Farmácias também, tem a farmácia. A nossa própria, né? A própria farmácia. Isso, né? Que por sinal ela nos serve muito bem como cartão de visita da entidade, né? Ela está ali à frente, é a porta de entrada e a gente valoriza muito e respeita. E eu quero dizer que diante dessa situação, né, de alta competitividade
e concorrência nesse ramo, a farmácia do Círculo Operário permanece ativa e forte por conta da fidelização dos seus clientes. E basicamente associados, não são só associados, mas o associado, né, aquilo que eu falava há pouco, sobre aqueles que se aproximam do círculo acabam gostando dele, né? Porque ele representa a credibilidade que ele tem, a garantia do serviço que ele presta, né? O medicamento que está lá, ele é de procedência segura, não estou desmerecendo ninguém, mas enfim, estou falando do nosso círculo, né? A gente procura muito atender com bastante qualidade. Basta dizer que a qualidade dos equipamentos e dos materiais utilizados no laboratório odontológico, no consultório odontológico, é de primeira qualidade, porque a gente preza por isso, né? Não pode haver problemas nesse sentido, porque senão, mais dia, menos dia, ao invés de a gente trazer mais pessoas, ele poderá dar um efeito reverso, né? E não é isso que a gente quer. Então, o círculo não visa lucro e a gente pretende, com isso, sempre manter essa qualidade, né? E tanto no atendimento quanto no serviço que a gente presta. Com certeza. Presidente, eu quero agradecer a sua disponibilidade, obrigado por ter vindo ao estúdio para esse bate-papo. Infelizmente o tempo passa rápido, mas a gente vai repetir, vai agendar outros momentos também. Vamos estar juntos na quarta-feira também, acompanhando em alguns momentos a entrega das cestas, depois também a festividade restrita e momento de gratidão que vai ter no período da noite, a partir das 19 horas, com a presença do Padre Paulo Gasparetto e da pastora Paula Neglau, da Igreja Luterana aqui do município de Farroupilha, também com um momento de oração breve de gratidão, um encontro com a diretoria, com quem está mais ligado ao círculo. Não é aberto à comunidade porque o momento não permite isso. Logo vamos passar por isso e nós teremos com certeza outras comemorações. Mas eu lhe deixo com a palavra final à sua disposição. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Então, quero agradecer também, né, a oportunidade que a TV Serra oferece, que é uma forma, né, por meio da televisão, é uma forma da gente chegar nas casas das pessoas e mostrar, né, alguma coisa, pelo menos a identificação do Círculo Operário de Farroupilha com a comunidade. E, como eu disse, né, agradecer muito mais do que pedir, muito mais tudo que foi feito, né, direto ou indiretamente, sempre teve a ajuda da nossa comunidade para chegar até os dias atuais. E se aqueles, eventualmente, que queiram, né, se sensibilizarem com essa nossa campanha, queiram nos ajudar, estamos lá de portas e braços abertos, aguardando a visita para quem queira conhecer e também, se queiram fazer alguma doação, a gente será muito agradecido por isso. Obrigado, Leandro, pela oportunidade. E agradeço. Quando for oportuno, a gente pode voltar. Com certeza. Vamos conversar juntos. Parabéns ao Círculo, 75 anos, e é uma história de muitas conquistas e muito trabalho, de muita dedicação. Eu diria uma história em que o Círculo estende a mão para a comunidade de Farroupilha e olha, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, o Círculo está aí com a campanha Círculo Solidário, fazendo a entrega de cestas básicas. Eu tenho certeza no que eu vou falar. Não há obra maior do que esta que o Círculo está fazendo nesse momento para a nossa comunidade. Muito obrigado, Círculo Operário de Farroupilha. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da máscara. Como eu disse na abertura do programa, nós não podemos abrir mão da nossa máscara, então voltamos a usar máscara. Ela é fundamental, ela protege a mim e protege quem está ao nosso lado. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa aqui na TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha.